Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 51. O Kitaki e Shunsui guardaram suas Zanpakuto e se viraram para olhar para o agora furioso Yamamoto Genryusai. Kyoraku ajustou levemente seu chapéu de palha e disse: acabou. Agora irritamos muito velho. Não lute com ele aqui. Vamos. O Kitaki imediatamente usou o chumpo e avançou em direção à zona desabitada. Kyoraku suspirou suavemente, agarrou Izanao ao seu lado e desapareceu do pico da colina Sokyoku também. Yamamoto soltou um bufo frio e nem olhou para Ichigo. Imediatamente usou o chumpo e o seguiu. Ichigo observou a maioria das pessoas ir embora. Nesse momento, quase todos já haviam recebido seus oponentes. Ele subiu na plataforma de execução do Sokyoku, e energia espiritual jorrou de sua Zanpakuto, destruindo instantaneamente a plataforma de execução. Claro, ele não se esqueceu de pegar Rukia em seus braços durante o processo. O Nohana Retsu apareceu ao lado de Ichigo num piscar de olhos. Olhando para Rukia, ela sorriu e disse: não se preocupe, Rukia. Já acabou. Rukia olhou para o Nohana e depois para Ichigo, sua mente lutando para acompanhar. Sasaki Bishojiro percebeu que as coisas estavam indo para o sul e gritou: capitão-chefe, espere por mim. Então ele prontamente desapareceu com Shunpo, escapando. Agora, apenas Soifon da 2ª divisão e seu tenente Omaeda, assim como o Byakuya da 6ª divisão e o completamente confuso Kotetsu Izane da 4ª divisão, permaneceram no topo da colina Sokyoku. Capitã, o que está acontecendo? Kotetsu Izane também deu um passo rápido para o lado de Unohana. Ela estava ainda mais perplexa do que Rukia. Tudo o que tinha acabado de acontecer era demais para ela processar. Como aquilo se transformou em traição tão de repente? E o traidor era seu próprio capitão. Soifon bufou friamente. Qualquer um que trair a Sociedade das Almas deve morrer. Claramente, ela tinha pensado em algo desagradável, e sua expressão ficou séria. Quando ela estava prestes a agir, uma sombra negra passou rapidamente e de repente agarrou Soifon, que estava desavisada, saltando do pico da colina Sokyoku. As pupilas de Byakuya se contraíram. Aquilo foi. Ichigo colocou Rukia delicadamente no chão. O Nohana se virou para ele e disse: esta capitã Kushiki é sua agora. Ichigo, eu levo Rukia comigo. Não se preocupe com a segurança dela. Ichigo assentiu. É Retsune-san, estou contando com você. O Nohana assentiu de volta. Primeiro, ela avançou rapidamente e nocauteou Omaeda com um único soco. Então, ela fez Kotetsu Izane apoiar Rukia, liberou sua Zanpakuto e a usou para voar com eles para longe do Sokyoku. Byakuya soltou um bufo frio e, sem hesitar, atacou os três com sua Zanpakuto. Mas Ichigo ainda não estava morto. Estrondo. Ichigo bloqueou a lâmina de Byakuya com Zangetsu e disse: não se precipite. Com certeza vou salvar Rukia. Se quiser recuperá-la, terá que me derrotar primeiro. Byakuya olhou para a expressão confiante de Ichigo e bufou, a pressão espiritual branca ao redor dele se tornando tangível, fazendo o próprio chão da colina Sokyoku tremer com sua intensidade. Ichigo colocou Zangetsu no ombro e comentou casualmente, como esperado de um Shinigami de nível de capitão: essa pressão espiritual é impressionante. Mas esse tom de voz irritou Byakuya. Kurosaki Ichigo, por que você está tentando salvar Rukia? Ele perguntou, genuinamente confuso. Por que estou salvando a Rukia? É isso que eu deveria estar te perguntando. Como irmão dela, por que você não tenta salvar a sua própria irmã? Ichigo não respondeu à pergunta, em vez disso, ele a devolveu imediatamente. Byakuya se endireitou e respondeu seriamente: Rukia violou a lei da Sociedade das Almas. Como chefe do nobre clã Kushiki, devo cumprir a lei. Se até eu, como líder do clã, desconsiderar as leis da Sociedade das Almas, quem mais a seguiria? Ichigo ficou em silêncio por um momento, então olhou para Byakuya e perguntou: e como você sabe com certeza que Rukia realmente quebrou a lei da Sociedade das Almas? Claro, foi baseado na investigação da Central 46, respondeu Byakuya. Ele realmente não desgostava de Ichigo. Afinal, invadir outro mundo por um amigo que você conhece há pouco tempo não era algo que qualquer um pudesse fazer. Na verdade, na história original, Byakuya não atacou ninguém, exceto aquele cara loiro que enganou sua irmã. Byakuya, não imaginei que você fosse tão teimoso. Rukia e eu dissemos que não fizemos parte de nenhum experimento de holovicação com Urahara Kizuki. Por que você não acredita em nós? Não me diga que a palavra da sua irmã significa menos para você do que qualquer coisa que a Central 46 diga? As palavras de Ichigo atingiram Byakuya como um martelo. Ichigo o encarou e gritou: agora eu finalmente entendo por que Rukia tinha aquele olhar calmo e resignado. Nem o próprio irmão dela acredita nela. Por que ela lutaria para viver se o irmão dela nem sequer a apoia? Um irmão deve confiar na irmã incondicionalmente. Enquanto ele falava, a pressão espiritual de Ichigo aumentou novamente, suprimindo Byakuya completamente. Talvez sim, mas Byakuya não era de vacilar facilmente. Erguendo sua Zanpakuto, declarou: parece que não temos escolha a não ser lutar. Não adianta mais falar. Ichigo também apontou Zangetsu para Byakuya. Use sua Bankai. No seu estado atual, você não é páreo para mim, disse Ichigo, elevando sua pressão espiritual a outro nível. Depende se você consegue me forçar a usá-lo. Dispersar Senbon Sakura.
Byakuya levantou sua lâmina, e a espada se dissolveu em pétalas de flores de cerejeira que voaram em direção a Ichigo. Ichigo não se importou com as pétalas que se aproximavam, ele simplesmente balançou sua espada casualmente algumas vezes. Svi, svi, as pétalas foram espalhadas instantaneamente. Aquilo foi pressão de espada? Byakuya ficou surpreso. Pressão da espada? Isso foi só eu desperdiçando um pouco da força da minha espada, disse Ichigo com um sorriso irônico. Apresse-se e use seu Bankai, ou eu posso te matar com um golpe. Suas palavras eram tão arrogantes como sempre. Como sua Shikai era inútil, Byakuya não se conteve mais. Nesse caso, observe atentamente. Ele novamente fundiu sua Zanpakutou no chão. Bankai Senbonzakura Kageyoshi. Inúmeras flores de cerejeira giravam em torno de Byakuya. Ichigo olhou para o espetáculo e não pôde deixar de admirá-lo. Que Bankai lindo! Linda? Byakuya não esperava um elogio tão superficial. Sim, é lindo. Mas é só isso, disse Ichigo com um sorriso. A mente de Byakuya se concentrou e as flores, muitas vezes mais numerosas do que antes, avançaram em direção a Ichigo. Nesse nível, Ichigo não conseguia mais lidar apenas com a pressão da espada. Capítulo 52. Jetsuga Tensho. Como um flash de luz branca, Ichigo girou o Zangetsu em sua mão. Uma enorme onda de pressão espiritual irrompeu da lâmina. Em apenas um instante, todas as lâminas de flores de cerejeira que ele tocou foram destruídas. O ataque foi tão rápido que nem Byakuya conseguiu reagir a tempo. A poderosa pressão da espada passou raspando pelo corpo transformado de Byakuya, ferindo diretamente seu braço esquerdo. Pinga, pinga, sangue pingava da mão esquerda de Byakuya no chão. Aquele golpe rápido e maciço de agora, era essa a habilidade da sua Zanpakutou? Os olhos de Byakuya se arregalaram em descrença. Ichigo, embora soubesse que não era realmente a habilidade de sua Zanpakutou, ainda disse, sim, este é o poder da minha Zanpakutou. Ela libera uma pressão espiritual de alta densidade ao longo do fio da lâmina com um único golpe. Esta é a habilidade da minha Zanpakutou. Seu nome é Jetsuga Tensho. Isso porque Byakuya nunca tinha visto Shiba Isshin em batalha antes. Caso contrário, ele teria reconhecido imediatamente como uma técnica secreta herdada da família ramificada do clã Shiba. Uma Zanpakutou realmente assustadora, até mesmo alguém tão frio quanto Byakuya não pôde deixar de comentar. Mas ele não ficou parado ali, ele imediatamente começou a manipular seu Bankai novamente. Em um instante, a velocidade do Senbonzakura triplicou. Enquanto as flores de cerejeira atacavam de todas as direções, Ichigo agarrou o pano branco enrolado no cabo de sua Zanpakutou e girou Zangetsu como um chicote. Svi, svi, svi. Usando essa técnica de rotação, Ichigo conseguiu bloquear a onda de ataques de Byakuya. Mas ao fazer isso, Ichigo também perdeu a capacidade de contra-atacar. Era preciso dizer que nesse estágio, Byakuya era muito mais forte que Zaraki. Eles nem estavam no mesmo nível. Nesse ponto, Zaraki pode ter sido o capitão mais fraco de toda a Seireitei. Jetsuga Tensho. Ichigo mal conseguiu explodir as flores de cerejeira à sua frente novamente, mas desta vez, o ataque não fez nada ao agora cauteloso Byakuya. De certa forma, o Jetsuga Tensho de Ichigo também era mais adequado como um ataque surpresa. Observando a expressão calma de Byakuya, Ichigo balançou a cabeça levemente. Como esperado, tentar lidar com uma Bankai usando apenas Shikai é muito difícil. Na melhor das hipóteses, consigo um empate. Yamamoto, Kyoraku e Ukitake, com licença, o que vocês acabaram de dizer? Parece que você está insinuando que já domina o Bankai, disse Byakuya claramente não convencido. Afinal, Renji tinha acabado de exibir sua Bankai desajeitada há pouco tempo. Embora o nível de poder fosse tecnicamente suficiente, era totalmente impraticável em combate. Na verdade, esse tipo de Bankai pode ter sido mais um risco do que uma arma. Ah, é isso mesmo. Bankai? Não é tão difícil assim. Eu dominei em uns 7 dias, disse Ichigo, despreocupado, flexionando um pouco o corpo. Isso só deixou Byakuya ainda mais certo de que Ichigo estava blefando. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse dominado o Bankai em tão pouco tempo. Vendo a expressão de dúvida de Byakuya, Ichigo não discutiu. Ações falam mais alto que palavras. Ichigo apontou Zangetsu para Byakuya enquanto sua pressão espiritual aumentava rapidamente. Desta vez, todo o pico da colina Sokyoku começou a desmoronar sob o peso da energia de Ichigo. Sua mão esquerda sustentava o braço direito, e o pano branco que envolvia Zangetsu naturalmente envolveu seu antebraço direito. No auge de sua pressão espiritual, Ichigo gritou: Bankai! Uma enorme explosão de energia espiritual tomou conta de toda a colina Sokyoku. Mesmo em partes distantes da Seireitei, as pessoas podiam sentir a imensa pressão. Despertado e correndo em direção à colina Sokyoku, Tatsuki sentiu a energia e engasgou. Essa é a pressão espiritual de Ichigo? E não apenas ela, em outros lugares da Seireitei, Yamamoto, Kyoraku e Ukitake também sentiram a pressão espiritual avassaladora. O chapéu de palha de Kyoraku já havia sido cortado por Yamamoto há muito tempo. Sua Zanpakutou já havia sido liberada em Shikai. Então este é o novo discípulo que o Nohana-senpai acolheu? Que pressão espiritual incrível, maravilhou-se Kyoraku. Ukitake riu amargamente. Os jovens de hoje em dia são realmente incríveis. Quando eu tinha a idade dele, minha pressão espiritual não era nem 1/20 da dele. Até Yamamoto levantou uma sobrancelha levemente. Você diz que ela é discípula de Unohana? Quando ela descobriu um talento tão extraordinário?
Yamamoto não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Olhe para seus 2 discípulos desobedientes, então olhe para o prodígio de Unohana. Mas por outro lado, o novo discípulo de Unohana estava se rebelando contra o Gotei 13, e o humor de Yamamoto azedou imediatamente. As chamas em Ryujin Jakka ficaram ainda mais intensas. Ainda tem tempo para se distrair? Parece que não estou pressionando você o suficiente. Kyoraku e o Kitaki trocaram olhares, completamente perplexos com a birra repentina de Yamamoto. Tudo o que podiam fazer era se concentrar novamente na batalha. Quanto a Izanao, bem, a pobre garota foi nocauteada pela pressão e estava desmaiada em algum lugar. Abaixo de Sokyoku, Yoruishi, que estava atualmente envolvido com Soifon, também sentiu a pressão espiritual de Ishigo. Que pressão espiritual ridícula! Ishigo, você está escondendo seu poder de mim? Yoruishi ficou irritada. Depois de tudo que fiz por você, e você ainda esconde isso de mim? As coisas ficaram muito mais harmoniosas no lado de Unohana. Essa é a pressão espiritual do Ishigo? Rukia ficou perplexa. Ela percebeu que nunca tinha visto Ishigo lutar com força total. O poder daquele homem realmente não tinha limites. Como esperado do homem que escolhi. Nada mal mesmo. O sorriso de Unohana assumiu um tom um tanto perigoso. De volta ao topo da colina Sokyoku. Conforme a poeira baixava, a aparência de Ishigo havia mudado completamente. Ele agora usava uma roupa preta justa com um casaco parecido com o de Zangetsu, e sua Zanpakuto havia se transformado em uma fina lâmina negra, segurada baixa ao seu lado. Tensa Zangetsu. Capítulo 53. Bankai? Você está dizendo que isso é Bankai? Byakuya olhou para Zanpakuto na mão de Ishigo com uma mistura de descrença e diversão. Não seja tão arrogante. A Bankai de cada capitão é uma presença enorme e avassaladora. Como pode haver uma Bankai tão pequena? Você está pisoteando o orgulho de todos os Shinigami? Pela primeira vez, Byakuya estava realmente bravo. Yamamoto Genryuzai. Sou eu de novo. Não se incomodem, estou só passeando. Ao ver a expressão furiosa de Byakuya, Ishigo não disse muita coisa. Simplesmente usou chumbo para aparecer bem na frente dele, movendo-se tão rápido que Byakuya não conseguiu reagir, e então pressionou a lâmina de sua Zanpakuto contra o pescoço de Byakuya. O frio da lâmina trouxe clareza perfeita à mente de Byakuya. Que velocidade incrível! Nem mesmo a lendária deusa do Flash Yoruishi pode ser mais rápida que Ishigo agora. Yoruishi, como assim? Eu nem morri ainda. O que você quer dizer com lendária deusa do Flash? Mas sob o olhar confuso de Byakuya, Ishigo puxou sua lâmina de volta e recuou vagarosamente para uma distância segura, parecendo relaxado. Não me entenda mal. Eu só queria que você perdesse de forma justa. O tom indiferente de Ishigo só deixou Byakuya ainda mais furioso. Vou te mostrar. Essa era sua única chance de vencer. Ishigo não se importava muito. Afinal, Byakuya era irmão de Rukia. Se ele o matasse acidentalmente com um único golpe, como explicaria isso a ela? Ele não podia dizer exatamente. Desculpe, seu irmão estava muito fraco. Não consegui me conter a tempo. Byakuya entendeu que mesmo que a Bankai de Ishigo parecesse pequena, sua velocidade era real. Então ele imediatamente abandonou sua postura defensiva e comandou todas as suas pétalas Senbonzakura para atacar. Ishigo ignorou completamente as lâminas que se aproximavam, passando facilmente entre elas sem sequer deixá-las tocar a bainha de suas vestes. Como ele é tão rápido? Byakuya ficou atordoado, mas seu plano não era apenas um bombardeio irracional. Ele já havia preparado uma armadilha para Ishigo. Peguei você. Com um grito, as flores de cerejeira cercaram Ishigo de todas as direções. Claramente desta vez, Ishigo não tinha para onde correr. Você está enganado sobre algo, Byakuya, disse Ishigo calmamente, olhando para as pétalas se fechando. Eu não estava desviando porque tinha medo dos seus ataques. Eu só desviei porque é mais fácil para mim. Enquanto falava, ele balançou o tensa Zangetsu em alta velocidade com um movimento que Byakuya não conseguia nem compreender. Em um instante, o cerco perfeito de Senbonzakura foi completamente destruído. Impossível. Byakuya olhou incrédulo. Mas Ishigo não lhe deu tempo para pensar. Ele apareceu atrás de Byakuya num piscar de olhos. E ainda assim Byakuya sorriu. Dessa vez eu realmente peguei você. Debaixo dos pés de Byakuya, mais flores de cerejeira brotaram. E assim aconteceu. Embora Byakuya parecesse ter dedicado todas as suas pétalas à batalha, ele manteve uma parte escondida. Com a sua velocidade, você achou que eu ficaria completamente exposto? Afinal, Ishigo não havia levado um único golpe até então. Byakuya estava no lado perdedor de todas as trocas. Enquanto as pétalas subiam em sua direção, Ishigo não pareceu nem um pouco surpreso. A pressão espiritual negra de tensa Zangetsu aumentou mais uma vez. E diante do olhar chocado de Byakuya, Ishigo gritou. Jetsuga Tensho. Uma tempestade de energia espiritual negra destruiu completamente as pétalas que estavam nascendo. O golpe poderoso atingiu Byakuya diretamente, fazendo-o voar. Do ombro esquerdo ao lado direito, uma ferida profunda abriu seu corpo. Ishigo olhou para o cambaleante Byakuya, colocou o dedo na corrente na ponta do tensa Zangetsu e começou a girar a lâmina. Você parece ter esquecido a habilidade da minha Zanpakuto, zombou Ishigo. Só então Byakuya percebeu. Você me atraiu. Você usou o aumento de velocidade da sua Bankai para me deixar atento aos seus movimentos, fazendo com que eu subconscientemente esquecesse a verdadeira habilidade da sua Zanpakuto. Ele olhou para Ishigo, um tanto impressionado.
A razão pela qual sua Zanpakuto ficou tão pequena é para se adequar ao seu estilo de combate rápido. Ela é pequena porque sua pressão espiritual está muito condensada. Embora você tenha sacrificado sua força bruta, ela lhe deu uma velocidade incrível. E como você compensa essa perda de força? Com o Jetsuga Tensho. Tenho que admitir, sua Zanpakuto é realmente excepcional. Ishigo ficou surpreso ao ouvir Byakuya falando tanto. Ele balançou a cabeça, impotente. Certo, não tenho tempo para continuar enrolando. Você está gravemente ferido. Vamos resolver isso com o último golpe. Byakuya olhou para ele e assentiu. Rangendo os dentes de dor, ergueu a mão direita, e Senbonzakura se recuperou, selado em sua mão. Nesse caso, usarei a forma final da minha Zanpakuto, Shukei, Akuteiken. Enquanto ele falava, inúmeras flores de cerejeira se reuniram ao redor dele, formando enormes asas brancas atrás e ao redor de seu corpo. Sua pressão espiritual aumentou ainda mais. Ishigo admirou a transformação e disse, uma habilidade incrível. Uma Zanpakuto incrível. Eu não tenho uma forma assim, só posso despejar toda a minha pressão espiritual na minha lâmina. Enquanto ele falava, uma pressão espiritual negra irrompeu incontrolavelmente do Tensa Zangetsu. Venha, Kushiki Byakuya. Ishigo agarrou sua lâmina com as duas mãos e a lançou em direção a Byakuya. Byakuya também balançou seu próprio Zanpakuto diretamente em Ishigo. Bum! O choque de energia espiritual fez com que uma parte da colina Sokyoku desabasse. No final, a energia branca de Byakuya se estilhaçou como papel contra a energia negra de Ishigo. Os dois passaram um pelo outro. Um corte profundo se abriu no ombro de Ishigo. Plop! Sangue jorrou. Ishigo ignorou o ferimento e se virou para olhar para Byakuya, elogiando. Essa foi uma técnica poderosa. Se você conseguir treinar sua Zanpakuto para manter essa forma permanentemente, você será quase imbatível. Byakuya congelou por um momento. O ferimento em seu peito jorrava sangue. A única razão pela qual ele não estava mais ferido era porque Ishigo havia se contido. Depois de destruir Senbonzakura, ele não reagiu. Manter essa forma permanentemente. Capítulo 54. Por quê? Por que você não acabou comigo? Byakuya olhou para Ishigo. Você pode ser um pouco teimoso, mas ainda tem qualidades redentoras. Não importa o que aconteça, você ainda é irmão da Rukia. Eu não poderia ir longe demais com você, poderia? Respondeu Ishigo casualmente. Byakuya olhou profundamente para Ishigo. Kurosaki Ishigo, se você fosse eu, o que teria feito? Ishigo sorriu. Você já não percebeu isso? Byakuya parou por um momento e então disse. Você venceu, Kurosaki Ishigo. Não vou mais perseguir Rukia. Com isso, Byakuya desapareceu do topo da colina Sokyoku num piscar de olhos. Ishigo suspirou enquanto o observava desaparecer. Que mentiroso honesto. Depois que Byakuya foi embora, Ishigo usou regeneração de alta velocidade para curar o ferimento em seu ombro. Claro, ele manteve o sangue e as roupas rasgadas como estavam, afinal, ainda havia um gênio por trás dos bastidores que ainda não havia aparecido. Ele também não fugiu. Sentou-se calmamente no topo da colina Sokyoku esperando. O Noana definitivamente retornaria com Rukia. Em outro lugar, Itsugaya Toshiro e Matsumoto Hanjiko finalmente entraram na Câmara Central 46. Mas o que encontraram lá os arrepiou até os ossos. Capitão, o que aconteceu aqui? Toda a Central 46 foi aniquilada. Hanjiko gritou em choque. Itsugaya permaneceu calmo e deu um passo à frente para tocar o sangue seco na mesa. Pelo visto, eles estão mortos há muito tempo. Pelo menos um mês. Um mês. Então isso não significa que todos os pedidos do mês passado não foram deles? Perguntou Hanjiko incrédula. Exatamente como eu pensava. Itsugaya cerrou os dentes. Mas naquele momento eles avistaram uma figura familiar fugindo da cena. Atrás dele. Itsugaya o perseguiu com Hanjiko logo atrás. Ao saírem do salão, tiveram uma visão clara. Kiraizuru. Imediatamente Itsugaya percebeu que algo estava errado. Não, isso é uma diversão. Capitão, volte. Eu vou segurá-lo. Gritou Hanjiko. Itsugaya assentiu e se virou novamente para a Câmara Central 46. Kira tentou bloqueá-lo, mas Hanjiko interceptou. Quando Itsugaya voltou ao salão, o que ele viu foi Inamori Momo deitada em uma poça de sangue. O escudo humano número 1 dos 3 reinos mais uma vez derrubado. E diante de Itsugaya estavam Gin Ishimaru e Aizen Souzuki. Aizen, você está vivo. Eu sabia, você ainda está vivo. Rugiu Itsugaya. Por quê? Por que você machucou a Inamori? Ela se tornou sua tenente porque te admirava. A voz de Itsugaya falhou. O relacionamento deles sempre foi como de irmãos. Olhando para o furioso Itsugaya, Aizen balançou a cabeça. Capitão Itsugaya, não sei se você percebe isso, mas a admiração é a maior distância da compreensão. Com essa fala, Itsugaya perdeu completamente o controle. Bankai Daigurin Yorimaru. Um enorme dragão de gelo azul se enrolou em Itsugaya enquanto ele avançava direto em direção a Aizen, totalmente consumido pela raiva. Mas o que ele atingiu foi apenas uma ilusão. O verdadeiro Aizen estava atrás dele. Uma Bankai tão poderosa, uma Zanpakuto tão poderosa. Mas que pena, Capitão Itsugaya. Você ainda não cresceu o suficiente, suspirou Aizen com uma mistura de admiração e arrependimento. Ele balançou sua Zanpakuto uma vez e com um único golpe, quebrou o Bankai de Itsugaya e o deixou inconsciente. Diga o que quiser, Aizen realmente invejava Itsugaya.
Se ele tivesse Orochimaru como sua Zanpakutou, ele teria se incomodado com todas essas ilusões e jogos? Mas foi exatamente porque Aizen passou a odiar sua própria Zanpakutou que ele nunca dominou verdadeiramente o Bankai. Ishimaru Gin ficou com as mãos nas mangas, sorrindo enquanto olhava para Itsugaya e Inamori caídos. Como esperado do Capitão Aizen, ainda tão implacável como sempre. Você está falando demais, Gin, disse Aizen calmamente. Gin levantou a mão em sinal de rendição e ficou em silêncio. Nesse momento, o Nohana Retsu entrou na Câmara Central 46 com Kotetsu Izani. Quanto a Rukia, ela havia sido consumida pelo Zanpakutou liberado por Unohana e estava atualmente recuperando seu poder espiritual. Ao ver os corpos espalhados pela sala, Izani não pôde deixar de gritar. Como isso pôde acontecer? Mas Unohana permaneceu inexpressiva enquanto olhava para Aizen e Gin. Devo chamá-lo de Capitão Aizen, ou de traidor Aizen Souzuki, ela disse ríspida e fria. Aizen olhou para ela e não conseguiu evitar suspirar. Como esperado de um capitão que está com o Gotei 13 desde a sua fundação. Unohana-senpai, você me surpreendeu bastante. Como sabia que eu não estava realmente morto? Enquanto falava, Aizen ergueu sua Zanpakutou e para Unohana, Gin e Izani, era como se Aizen estivesse levantando uma réplica exata de seu próprio corpo. Unohana olhou para ele e respondeu. Trabalhei com cadáveres por tantos anos. Conheço a condição de uma alma morta melhor do que ninguém. E seu corpo espiritual? Cheirava algo estranho. Claro que isso não era verdade. Unohana não se preocupou nem um pouco com o cadáver de Aizen. Ela apenas registrou um relatório rápido e nunca mais tocou nele. Afinal, Ichigo já havia lhe contado a verdade há muito tempo. E agora, ela estava escondendo o envolvimento de Ichigo, alegando que a descoberta era sua. Incrível, Capitão Unohana. Admito que mesmo pensando que fui cuidadoso em esconder meus rastros, ainda assim subestimei você, elogiou Aizen com sinceridade. Então, Aizen Souzuki, você poderia nos contar como exatamente você conseguiu fazer isso? Capítulo 55. Aizen assentiu levemente. Como recompensa por me descobrir, vou lhe contar como o enganei. Unohana Retsu franziu a testa levemente ao ouvir suas palavras. Recompensa? Se este lugar não fosse tão inconveniente, eu mesma arrancaria a verdade de você. Meu Zanpakutou, Kyoka Suigetsu, foi como eu fiz isso, disse Aizen com um sorriso. Kotetsu Izani franziu a testa. Mas você não disse que sua Zanpakutou era a base de água? Que ela refletia os ataques do oponente para fazê-los se matarem. Aizen riu da ingenuidade de Izani. Essa não era a verdadeira habilidade da minha Zanpakutou. Seu verdadeiro poder é a hipnose completa. Posso manipular todos os 5 sentidos de qualquer pessoa afetada: audição, visão, paladar, tato, seja lá o que for, está tudo sob meu controle. Posso fazer alguém ver um pântano como um campo de flores, uma bela mulher como uma bruxa velha. Esse é o poder da minha Zanpakutou. E a condição para ativar esse poder é muito simples. Você só precisa ver a liberação do meu Shikai uma vez. Ouvindo isso, Unohana assentiu. Não é à toa que você compareceu à demonstração de liberação da Zanpakutou na Academia Shino todos os anos. Esse era o seu motivo. Aizen riu. Exatamente. Aqui assim, destrua, Kyoka Suigetsu. Com o canto de Aizen, a visão de Unohana e dos outros mudou novamente. O que eles tinham acabado de ver como um cadáver na mão de Aizen agora se transformou novamente em sua Zanpakutou. Que habilidade aterrorizante! Murmurou Unohana. Aizen não escondeu mais nada depois disso. Revelou seu plano. Seu verdadeiro objetivo era o Ojioku, o orbe que Urahara Kizuki havia criado 100 anos antes. Ele sabia que Urahara havia escondido o orbe, e que ele havia sido implantado no corpo de Kushiki Rukia. Por isso, ele queria usar a execução na colina Sokyoku para matá-la e recuperar o orbe. Mas claramente o plano de Aizen falhou. Rukia não havia sido executada na colina Sokyoku. Unohana sentiu internamente. Exatamente como Ichigo e eu suspeitávamos, era realmente em Kyoka Suigetsu que Aizen confiava. Unohana olhou para Aizen. Aizen Souzuki. Seu plano falhou. Kushiki Rukia está dentro da minha Zanpakutou agora. Venha e pegue-a se tiver coragem. Mas em vez de ficar irritado, Aizen simplesmente riu. Unohana-senpai, você ainda não entendeu, né? O que eu preciso não é da Kushiki Rukia, é do Ojioku. Unohana franziu a testa sem entender o que ele queria dizer. Ishimaru Gin sorriu levemente. Capitão Aizen, já era hora. Temos que ir para a colina Sokyoku. Aizen assentiu. Gin produziu uma tira de pano branco e em um instante ela girou rapidamente em torno dele e de Aizen, fazendo-os desaparecer de vista. Unohana imediatamente se virou para Izani. Izani, reporte tudo à Sociedade das Almas imediatamente. Depois, fique aqui e trate o Capitão Itsugaya e a Tenente Namori. Entendido. E você, capitão? Perguntou Izani. Vou para a colina Sokyoku. Deixando essas palavras finais, Unohana desapareceu com Shunpo, indo em direção à colina Sokyoku com força total. Izani rapidamente usou Bakudou, Tenteikura para transmitir tudo o que havia testemunhado, especialmente que a colina Sokyoku era o destino de Aizen. Em outro lugar em Seireitei, Kyoraku Shunsui e Ukitake Jushiro ficaram queimados e chamuscados, de frente para Yamamoto Genyuzai. Velho, está confirmado agora, Aizen Souzuki traiu o Gotei 13. Podemos parar de lutar? Perguntou Kyoraku. A expressão de Yamamoto era sombria, mas ele bufou friamente e embainhou Ryujin Jaka. Os 3 partiram imediatamente em direção à colina Sokyoku, do outro lado de Seireitei.
Zaraki Kenpachi estava travando uma batalha sangrenta com Komamura Sagen. Mas quando ouviram a transmissão de Izane, Kenpachi se voltou para Sagen. Ei fera, você ouviu isso? Vamos para Sokyoku. Komamura ficou atordoado e incrédulo com a notícia da traição de Tozen Kanami. Tozen, por que você? Por quê? Ele avançou em direção à colina Sokyoku confuso e furioso. Kenpachi, carregando Yashiru nas costas, também partiu naquela direção. Abaixo de Sokyoku, Yoruichi e Soifon, depois de se reconciliarem, também ouviram a notícia. Agora você entende por que não ousei retornar à Sociedade das Almas? Perguntou Yoruichi. O que devemos fazer, Yoruichi-sama? Perguntou Soifon. Para a colina Sokyoku. 10 minutos antes, Tatsuki se reuniu com o restante do grupo Karakura, que havia sido libertado por Oriumi. Eles foram os primeiros a chegar à colina Sokyoku. Assim que chegaram ao topo, viram Ishigo sentado de pernas cruzadas no chão. Tatsuki imediatamente viu o ferimento no ombro de Ishigo e gritou. Ishigo. Descansando e esperando a verdadeira batalha começar, Ishigo se levantou quando ouviu a voz dela, apenas para Tatsuki se jogar em seus braços. Você está bem, certo? Ela o examinou freneticamente, percebendo que ele não estava realmente ferido. Ishigo corou levemente com o toque dela. Estou bem, Tatsuki. Tatsuki também corou quando percebeu o que estava fazendo. Mas ela se recuperou rapidamente e perguntou. Yakushiki-san, ela está bem? Não se preocupe, Tatsuki. Rukia está segura agora. Nada vai acontecer com ela e Ishigo a tranquilizou. Oriumi e os outros também se reuniram. Ao saberem que Rukia estava segura, finalmente respiraram aliviados. Foi quando a mensagem de Kotetsu Izane soou. Depois de ouvir, Ishigo soltou um bufo frio. Então era mesmo esse cara, Aizen Souzuki. Naquele momento, Aizen Souzuki, Ishimaru Gin e Tozen Kanami apareceram um após o outro no topo da colina Sokyoku. Tozen segurava um corpo em suas mãos que parecia com Rukia. Kushiki-san. Oriumi gritou em choque ao ver o corpo de Rukia. Não se preocupe, Oriumi. É só o corpo artificial dela. Ishigo imediatamente percebeu a ilusão. Mas Ikkaku ficou atordoado e sem palavras no momento em que viu o rosto de Rukia. Ishigo entendeu. Ele poderia acalmar o grupo Karakura, mas os outros ainda não sabiam a verdade. Seu traidor, o que você está tentando fazer com a Rukia? Renji, totalmente recuperado, apareceu de repente no topo da colina Sokyoku. No momento em que viu o corpo artificial de Rukia, explodiu de raiva. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Ruja Zabimaru. Era evidente que Renji estava desesperado. Ele tinha acabado de ser curado, sua Heiatsu ainda não havia se recuperado completamente e ele já estava avançando para a batalha. Antes que Ishigo pudesse dizer uma palavra, a Zanpakutou de Renji já havia voado direto em direção a Aizen. Aizen, completamente imperturbável pelo ataque de Renji, balançou sua espada uma vez, e aquele golpe atingiu não apenas a Zanpakutou de Renji, Zabimaru, mas o próprio Renji também. Zabimaru se espatifou no chão e Renji caiu novamente. Ishigo cobriu o rosto em frustração. Esse idiota! Ao ver Aizen erguendo sua Zanpakutou novamente, Ishigo só pôde correr para salvar Renji, gritando de volta, Oriumi Kyuru. Oriumi assentiu imediatamente, entendi, Kurosaki-kun. Estrondo. Ishigo bloqueou firmemente a lâmina de Aizen. Ah? O garoto Ryoka do mundo dos vivos, Kurosaki Ishigo? Aizen Souzuki olhou para Ishigo com leve surpresa. Ele não conseguia entender por que Ishigo faria de tudo para salvar Renji e afinal, em sua memória, esses dois deveriam ser inimigos. Gin, tire isso daqui. Vou entreter esse garoto Ryoka um pouco, disse Aizen, indiferente. Me entreter? Ishigo zombou friamente. Ele estava esperando por esse dia há muito tempo. Ishigo avançou, brandindo o Zangetsu direto na cabeça de Aizen. Aizen originalmente pretendia brincar com ele, mas sentindo a Heiatsu incomum de Ishigo, ele imediatamente usou Kyoka Suigetsu para bloquear o golpe. Duan! Um estrondo estrondoso irrompeu. Ishigo estava finalmente mostrando sua verdadeira força. Suas lutas anteriores com Byakuya e Kenpachi foram apenas aquecimentos. Agora Ishigo estava lutando com tudo que tinha. Heiatsu negra irrompeu do corpo de Ishigo, colidindo violentamente com a aura roxa de Aizen, destruindo instantaneamente o chão da colina Sokyoku. Ha! Ishigo rugiu enquanto aplicava ainda mais força em seu golpe. Aizen, é claro, também não recuou. A colisão de suas pressões espirituais foi tão intensa que até mesmo os espectadores quase foram jogados no chão. Bem, Uryu Ishida já estava de bruços, o único presente sem Heiatsu. O fato de ele ainda estar vivo era uma prova da resiliência de seu corpo espiritual. Shade percebeu isso e imediatamente se posicionou na frente de Ishida para protegê-lo. Renji, agora curado por Oriumi, olhou incrédulo para a cena à sua frente. Droga! Se Ishigo tivesse usado esse nível de poder no mundo real, ele provavelmente teria sido cortado ao meio com um único golpe. Ishigo, eu não conseguia naquela época. Aizen taishou. Tozen Kanami parecia um pouco ansioso, mas ele sabia muito bem que esse nível de batalha estava muito além de sua capacidade de interferir. Enquanto isso, Ishimaru Gin casualmente recuperou o Ojoku escondido dentro do Jigai e o colocou em suas vestes. Quanto ao Jigai de Rukia, ele o queimou com um feitiçoado. Quem sabia que tipo de truques Urahara Kizuki havia criado nele? Vendo que não conseguiria dominar Aizen, Ishigo lançou sua Heiatsu ao longo do Tensa Zangetsu. Jetsuga Tensho. Uma onda negra de energia espiritual explodiu direto no rosto de Aizen.
Uma explosão enorme ocorreu, e Ichigo rapidamente se afastou da fumaça. Aizen Taisho, Tozen ficou ainda mais em pânico. Aquele tipo de ataque, se acertasse, ele provavelmente morreria na hora. Tenha um pouco de fé em Aizen Taisho, Tozen disse Gin preguiçosamente, olhando calmamente para a nuvem de fumaça. De fato, quando a poeira baixou, Aizen saiu ileso, apenas com suas roupas levemente queimadas. Que técnica poderosa, refletiu Aizen. Mas garoto Ryoka, se é só isso que você tem, então é melhor se deitar. Com isso, a velocidade de Aizen aumentou repentinamente, sua Zanpakuto brilhando como um relâmpago branco enquanto cortava em direção a Ichigo. O aumento repentino de velocidade e pressão pegou todos desprevenidos. Bum! O chão onde Ichigo estava rachado por um enorme corte. Só um golpe normal pode causar tanto dano. Você definitivamente não é brincadeira, disse Ichigo, desviando facilmente e até brincando com Aizen. Um monstro desses pode realmente aparecer no mundo dos vivos? Tozen murmurou incrédulo. Os olhos normalmente fechados de Gin quase se abriram de repente em choque. Honestamente, se aquele golpe tivesse sido direcionado a ele, ele não teria conseguido se esquivar. Aizen estava dando tudo de si agora. E ainda assim não foi o suficiente para machucar o garoto. Mas Aizen não demonstrou nenhuma frustração, na verdade, ele parecia ainda mais intrigado. Desviar daquele golpe. Esse deve ter sido seu limite. O que acontece se eu for ainda mais rápido e mais forte? Ichigo sorriu. Seja bem-vindo para tentar. Agora eu quero mesmo ver o que você vai fazer em seguida, disse Aizen, divertido. Naquele momento, o primeiro capitão finalmente chegou. Tozen, por quê? Por que você nos trairia? Ninguém esperava que o primeiro a chegar seria Komamura Sajin. Ao ouvir a voz de Komamura, Aizen franziu a testa levemente. Chato. Levantando a mão esquerda em direção a Komamura, Aizen murmurou, Ado 90, Kuroitsuji. Em um instante, Reiatsu roxo escuro formou uma caixa parecida com um caixão ao redor de Komamura. Gritos agonizantes ecoavam de dentro. Quando a caixa desapareceu, Komamura estava coberto de buracos, sangrando muito da cabeça aos pés. Ele desmaiou, sua vida ou morte era incerta. Como esperado do Aizen Taisho. Até mesmo uma versão sem canto do Ado 90 é tão poderosa, elogiou Gin. Mas Aizen balançou a cabeça levemente. Não falhou. Só um terço da potência total sem cânticos. Ichigo apenas observou friamente. O fato de Komamura ter sido derrotado de uma só vez não o abalou. Ele poderia fazer o mesmo, e melhor se quisesse. Tudo bem, com as distrações afastadas. Vamos continuar nossa luta, disse Aizen confiantemente, olhando nos olhos de Ichigo. Eles avançaram um contra o outro mais uma vez. Desta vez, quando suas lâminas se chocaram, Ichigo exibiu um sorriso estranho. Os olhos de Aizen se arregalaram tarde demais. A mão esquerda de Ichigo revelou uma segunda Zanpakutou, e agora estava perfurando o lado de Aizen. Embora Aizen tenha conseguido se defender a tempo, a ponta da lâmina ainda o perfurou. Puxando a espada, Ichigo sorriu. Quem te disse que eu só tenho uma Zanpakutou? Capítulo 57. Isso mesmo. Essa era a verdadeira razão pela qual Ichigo havia procurado Nohana para aprender esgrima. Que absurdo é esse de se enfraquecer? Ele, Kurosaki Ichigo, não era o Nohana Hetsu ou Zaraki Kenpachi. Seu único objetivo era ficar mais forte. Forte o suficiente para que ninguém jamais pudesse ameaçar seus entes queridos novamente. E o que ele pretendia aprender era nada menos que a técnica de empunhadura dupla de um Nohana Hetsu. Claramente até Aizen Souzuki foi pego completamente de surpresa pelo movimento repentino de Ichigo. Na mão esquerda de Ichigo havia uma segunda Zanpakutou, branca como a neve, ligeiramente menor que a tensa Zangetsu na direita, mas não muito. Exalava uma aura sinistra. Pela primeira vez, a expressão de Aizen Souzuki ficou sombria. Quantos anos se passaram? Desde que dominara completamente o Kyoka Suigetsu, Aizen nunca mais se feriu. E hoje, ele foi ferido por Kurosaki Ichigo, apenas uma criança em termos Shinigami. Uma criança que ele estava observando todo esse tempo. Para Aizen, isso foi uma grande humilhação. Até mesmo Ishimaru Gin, que raramente abria os olhos atrás de Aizen, ficou olhando com os olhos arregalados para a cena. Ele nunca imaginou que alguém pudesse machucar Aizen de frente. Mesmo que tenha sido um ataque surpresa, o fato era, Aizen estava ferido. Para Gin, isso era inimaginável. Ele duvidava que até mesmo Yamamoto Genryuzai, o mais forte dos Shinigami, pudesse ferir Aizen diretamente. O rosto de Aizen escureceu quando ele tocou o ferimento em sua cintura, Reiatsu já o selando para evitar mais perda de sangue. Embora o sangramento tivesse parado, sua imagem como chefe final intocável foi completamente destruída. Ichigo disse, um pouco decepcionado. Tiki, não consegui furar até o fim. Você é muito durão, né? Um elogio que soou como um insulto aos ouvidos de Aizen. Se ele não tivesse reagido rapidamente, o ferimento teria sido muito pior. E honestamente, se Aizen tivesse sido ferido mais gravemente, Gin poderia ter se tornado um traidor ali mesmo para deixar Aizen provar todo o comprimento de seu shinsu. Kurosaki Ichigo, você é realmente impressionante, disse Aizen friamente. Em todos esses anos, você é o único Shinigami que me feriu. Olhando para Ichigo, Aizen de repente sentiu como se seu sujeito experimental estivesse escapando ao seu controle. Ichigo encarou Aizen e disse, esperei muito tempo por este dia. Sei que foi você, por trás de tudo. Você tentou matar a Rukia, não é? Aizen sorriu. Ichigo ainda o subestimava.
Aizen Souzuki não passaria por tudo isso só para matar uma garota. Mas antes que Aizen pudesse responder, o céu se abriu quando Shiba Kokaku desceu dos céus, montado em Jidambo. Ela levantou seu braço solitário e rugiu. A do 63, Raikou. Um Ki do nível 63 sem encantamento foi abatido como um raio. Bum! Nem mesmo Aizen ousou encarar isso de frente, não com uma lesão ainda recente. Assim que Aizen se esquivou, Yoruichi e Soifon apareceram em seus flancos prendendo-o. Não se mova. Yoruichi pressionou Kyoka Suigetsu. Soifon segurou sua Zanpakutou contra a garganta dele. Mova-se e eu corto sua cabeça. Aizen não pareceu incomodado, sorrindo para as duas mulheres. Enquanto isso, Gin Ishimaru propositalmente deixou Matsumoto Hanjiku tomar posse de sua Zanpakutou, exibindo uma expressão de culpa obviamente falsa. Aian, desculpe, Aizen-sama. Fui pego. Tozen Kanami tinha sua espada nas costas, preso por Isagi Shuei e incapaz de se mover. Então, liderados por Yamamoto Genyuzai, todos os Shinigami de nível capitão e tenente chegaram ao pico da colina Sokyoku. O Nohana Hetsu trouxe Rukia com ela, e no momento em que pousaram, Byakuya apareceu e protegeu Rukia atrás dele. O Nohana sorriu. Não precisa ficar tão tenso, Capitão Byakuya. Rukia vai ficar bem. Nin-sama? Rukia pareceu confusa. Byakuya não disse nada. Uf, Aizen, você não tem mais para onde correr. Yoruichi disse severamente. Mas ela também viu o ferimento na cintura de Aizen, e seus olhos se estreitaram em choque. Ela não esperava que um Shinigami pudesse realmente ferir Aizen. Criminoso Aizen Souzuki, disse Yamamoto Genyuzai com autoridade silenciosa. O que você tem a dizer em sua defesa? Acabou o tempo, disse Aizen com um sorriso. Com suas palavras, uma fenda se abriu no céu acima da colina Sokyoku. O rosto de Yoruichi empalideceu. Soifon anda. Sem hesitar, Soifon obedeceu. As duas mulheres conseguiram se esquivar quando uma membrana dourada envolveu Aizen. Gin e Tozen também estavam envoltos no mesmo escudo dourado. Gin se virou para Hanjiku. Desculpe, Hanjiku. O tempo acabou. A pedra sob seus pés começou a subir. Isso é uma negação. Alguém gritou. É o que os menos usam para resgatar os seus. É completamente imune aos ataques de Shinigami e Hollow, explicou o Nohana Ishigo enquanto se aproximava. Claro, ela ficou momentaneamente surpresa ao ver Ishigo empunhando duas Zanpakutou. Ninguém consegue quebrá-lo? Perguntou Ishigo, um pouco ansioso para tentar. Nesse momento, Komamura Sajin, anteriormente incapacitado, levantou-se dos escombros e gritou para o céu. Tozen, por quê? Por que você trairia a Sociedade das Almas? Não era você quem acreditava na justiça? Tozen encarou friamente o velho amigo. Aizen-sama é minha justiça. O Kitaki Jushiro olhou para Aizen que subia furioso. Aizen, você caiu tanto? Para se juntar aos Oulows. Com isso, Aizen olhou para o Kitaki. Caído? O Kitaki, você continua tão arrogante como sempre. Ele tirou os óculos e os amassou na mão, depois penteou o cabelo para trás com energia espiritual, mudando completamente seu penteado. O Kitaki, ninguém nasce acima dos outros. O trono celestial está vazio há muito tempo. De agora em diante, eu me erguerei e o reivindicarei. Com o portal da garganta negra girando atrás dele, era um momento final de chefe perfeito. E Kurosaki Ishigo, você me surpreendeu mais do que eu poderia imaginar. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Capítulo 58. Não precisa ficar ansioso pelo nosso próximo encontro, Aizen. Tenho um presente de despedida para você. Ishigo fixou seu olhar em Aizen, ambas as mãos segurando suas Zanpakutou firmemente enquanto uma Reiatsu preta e branca girava ao redor delas. Então, com um golpe horizontal da esquerda e outro vertical da direita, Ishigo atacou a negação que cercava Aizen. Jetsuga Jujisho. Dois enormes cortes crescentes em preto e branco, em espiral, giraram para frente e atingiram diretamente Aizen, envolto na negação. Além de Nohana Hetsu, ninguém presente entendeu por que Ishigo ousou fazer isso. Tão rápido. Ele já dominou a técnica da força espacial em tão pouco tempo? O talento do Ishigo é realmente assustador. Até o Nohana não pôde deixar de se surpreender. Aizen tinha total confiança na defesa da negação. Mas ele não contava com Kurosaki Ishigo. Essa criança, não, esse herói que ele criou em sua própria grande história, cresceu muito além de tudo que Aizen havia imaginado. A cruz crescente preta e branca rodopiante bateu contra a negação. Houve uma pausa, talvez apenas um segundo antes que o ataque o atravessasse como se não fosse nada e avançasse em direção a Aizen. Aizen, com o rosto escurecendo, levantou Kyoka Suigetsu às pressas para bloquear, mas, naquele momento de pânico, ele não conseguiu desviar completamente do presente de Ishigo. Sangue pingava constantemente de sua mão. Mas a essa altura, os atordoados Shinigami que observavam abaixo não conseguiam mais ver o rosto sombrio de Aizen, pois ele e os outros já haviam desaparecido na escuridão da garganta. Yamamoto Genyuzai olhou para Ishigo. Este é o garoto do mundo humano, eu presumo? Vendo o poder de Ishigo em primeira mão, o velho, com tato, evitou usar o termo Ryoka. Como esperado de um comandante milenar, seus instintos políticos ainda eram aguçados. Antes que Ishigo pudesse responder, o Nohana deu um passo à frente. Este é Kurosaki Ishigo. Ele é meu discípulo e atualmente serve como quarto assento do Esquadrão 4.
Ao ouvir suas palavras, o olhar de Yamamoto se tornou ainda mais caloroso. Ah, com tantos laços, o garoto agora era família. Enquanto isso, Byakuya puxou Rukia de lado e explicou tudo sobre ele e sua falecida esposa, Izana. No final, ele abaixou a cabeça e disse sinceramente, sinto muito, Rukia. Como seu irmão, eu deveria ter confiado em você. Ao ouvir seu pedido de desculpas, Rukia finalmente sorriu. Os irmãos finalmente haviam se reconciliado. Quanto ao Renji, o pobre Renji levou um golpe duro do Aizen. Como foi Ishigo quem o tratou antes em vez de Unohana, como na história original, a cura não foi completa. Ele recebeu outro golpe de Aizen e ainda estava inconsciente, perdendo completamente a chance de fazer as pazes com Rukia. Vamos observar um breve momento de silêncio por esse pobre coitado. 3 segundos é o suficiente. Mas nem todos estavam tão felizes. Shiba Kokaku e Shiba Ganju encaravam Rukia com expressões sérias. Nenhum deles esperava que o Shinigami Oriumi e os outros estivessem tentando resgatar. Fosse o mesmo que matou seu irmão. E no momento em que viram Ishigo, tanto Ganju quanto Kokaku ficaram atordoados. Ishigo se parecia muito com Kai em Shiba. Com cabelos pretos, era praticamente seu gêmeo. É difícil acreditar que Rukia não tenha ficado inconscientemente na casa de Ishigo naquele dia por causa daquela semelhança. Kurosaki Ishigo, murmurou Kokaku. Ele é filho do tio Ishin. O tio Ishin ainda está vivo? Mas as coisas já estavam complicadas o suficiente, e Kokaku não insistiu no assunto. Depois de trocar uma palavra rápida com Yoruichi, ela levou Ganju de volta ao Rukongai. Por que Kokaku podia entrar e sair livremente da Seireitei? O mesmo motivo de sempre. O clã Shiba ainda era uma das 4 grandes casas nobres do Rukongai. Enquanto os outros 3 não tivessem sido destruídos, o nome Shiba ainda teria peso. A Sociedade das Almas não é apenas sobre lutas, mas também sobre conexões. Nos dias que se seguiram, Ishigo continuou hospedado na residência de Unohana Hetsu. Quanto a Tatsuki e os outros, eles foram acomodados pelo Esquadrão 13. Afinal, a casa de Unohana não era o tipo de lugar onde qualquer um poderia ficar. Não que alguém tivesse reclamações, certamente não Tatsuki. Principalmente depois do momento em que Unohana lançou um sorriso perturbadoramente sombrio para ela quando viu Tatsuki agarrado ao braço de Ishigo. Mesmo que provavelmente tenha sido um mal-entendido, Tatsuki não tinha vontade de vivenciar aquele sentimento novamente. Renji, ao acordar, foi se desculpar com Rukia. O resultado? Rukia disse que ele não precisava se desculpar. Ele não tinha feito nada de errado. Naquela época, ela era jovem demais para entender os sentimentos dele. Ela até agradeceu a ele. Depois de tudo isso, Renji foi embora com uma expressão no rosto que só poderia ser descrita como um sorriso mais doloroso que lágrimas. Quanto aos Shinigami que queriam conhecer Ishigo, Unohana bloqueou todos eles pessoalmente. Sério, Ishigo ainda tinha família no mundo humano. De jeito nenhum ela o deixaria se envolver com a política da Sociedade das Almas. Ishigo teve que retornar eventualmente e, é claro, ele estava esperando Rukia se recuperar para que ele pudesse levá-la com ele. Na propriedade Kushiki, Ishigo entrou assim mesmo. E quando os mais velhos da família o viram, seus sorrisos quase dividiram seus rostos enrugados ao meio. Principalmente depois que souberam que Ishigo tinha vindo visitar Rukia, eles estavam praticamente radiantes de alegria. Sentindo-se um pouco estranho, Ishigo foi levado ao pátio onde Rukia estava hospedada. Ela estava sentada sob o beiral, vestindo um kimono formal, parecendo mais serena do que Ishigo jamais a vira. Quando ela ouviu os passos dele, ela se virou. Os criados, sabendo qual era o seu lugar, saíram imediatamente, dando bastante espaço aos dois. Assim que eles partiram, Rukia se curvou, seu comportamento refinado desapareceu em um instante e ela voltou ao normal. E aí, Ishigo? Você está aqui, hein? Ao ver a familiar Rukia, Ishigo exalou alívio e sentou-se em frente a ela sem hesitar. Você me assustou pra caramba. Eu realmente achei que você fosse uma dessas damas nobres agora há pouco. Rukia esticou a cintura dolorida. Ah, tive que fingir assim o dia todo. É exaustivo. A propósito, por que todo mundo desapareceu no momento em que eu apareci? Ishigo perguntou curioso. Com isso, as bochechas de Rukia ficaram vermelhas. Ela se lembrou da reunião da família Kushiki na noite anterior. Capítulo 59. Noite passada. Depois de finalmente lidar com as consequências da traição de Aizen Souzuki, Ishimaru-gin e Tozen Kanami, o clã Kushiki, como uma das 4 grandes casas nobres, naturalmente convocou uma reunião geral do clã. Como chefe da família, Kushiki Byakuya compareceu, assim como Kushiki Rukia. A pauta da reunião. Tosse, esse tom não está certo, vamos tentar de novo. Desta vez, Byakuya não foi gravemente ferido pelo Shinsu de Gin, pois ele não o bloqueou para Rukia. E durante sua luta com Ishigo, Ishigo apenas destruiu sua Zanpakutou, Byakuya não sofreu nenhum ferimento sério. Então esta reunião do clã ainda era presidida por Kushiki Byakuya. Quando chegou a hora de falar sobre as 46 câmaras centrais, Rukia mal conseguia acompanhar, ouvindo em transe sem dar muita contribuição. Mas então o assunto mudou para algo diretamente relacionado a ela. Um dos anciãos pigarreou e olhou para Byakuya. Kof, chefe do clã, ouvimos dizer que aquele jovem do mundo dos vivos veio à Sociedade das Almas por causa da jovem, é isso mesmo? Rukia voltou a prestar atenção quando ela foi mencionada. Byakuya, sem ter muita certeza de onde o ancião queria chegar com isso, apenas assentiu. É realmente esse o caso. Também ouvimos que esse jovem do mundo dos vivos é o herói que deteve o traidor Aizen Souzuki.
Exatamente. E não só isso, ele se tornou discípulo do capitão Noana Hitsu, do Esquadrão 4, e assim que se juntou a eles, foi promovido ao quarto assento. Todos os mais velhos se manifestaram, enchendo Ichigo de elogios. Estranhamente, isso só deixou Byakuya e Rukia ainda mais confusos. O que você está tentando dizer? Byakuya foi direto ao ponto. Ele não ia brincar de palavras com aquela turma. Bem, chefe do clã, já que esse jovem herói veio até aqui pela jovem moça, talvez devêssemos. O ancião parou de falar, parecendo um pouco envergonhado. Byakuya fez uma pausa, mas entendeu imediatamente. Então ele se virou para Rukia e perguntou sem rodeios. Rukia, você tem sentimentos por Kurosaki Ichigo? Aquela frase deixou o rosto de Rukia vermelho como um raio, ela poderia ter fervido água na testa. Ela gaguejou, incapaz de formar uma resposta coerente. Ao ver a reação dela, Byakuya franziu o senho. Ele mal tivera tempo de criar a irmã direito, e agora algum forasteiro já estava tentando levá-la embora? Os anciãos, ao verem o rosto de Rukia, sorriram com conhecimento de causa. Ela não negou. Essa era uma resposta muito clara. Esses velhos astutos entenderam perfeitamente a situação e não pressionaram Rukia mais. Em vez disso, passaram a discutir em voz baixa o que fazer em seguida com Byakuya, é claro. Após a reunião, um dos anciãos, sempre um intrigante, teve uma ideia brilhante: convidar Ichigo para a propriedade Kushiki como hóspede. Naturalmente, sua anfitriã seria a própria jovem da casa. O rosto de Rukia ficou vermelho novamente. Como ela poderia contar a Ichigo que os anciões do clã estavam basicamente tentando armar para eles? E então Ichigo, percebendo suas bochechas coradas, perguntou preocupado: Rukia, seu rosto está muito vermelho. Não me diga que você ainda tem alguns ferimentos escondidos? Ele começou a caminhar em direção a ela. Ao vê-lo se aproximar, os olhos de Rukia praticamente giraram como os de um coelho assustado, e ela pulou para trás em pânico. Eu estou bem. Não se aproxime mais. Claramente, depois do que foi dito, Rukia agora se sentia estranha perto de Ichigo, especialmente considerando tudo o que ele fez por ela, invadir a Sociedade das Almas, lutar contra Aizen na frente de todos os Shinigami e até mesmo atacá-lo através da negação. Pensando em tudo isso, o olhar de Rukia se suavizou. O que houve? Você está meio estranho hoje, disse Ichigo, ainda totalmente alheio. Rukia respirou fundo, deu um tapinha nas bochechas e se acalmou. Estou bem, Ichigo. Sério. Ao vê-la se acalmar, Ichigo sentou-se novamente e perguntou: E então? Você me chamou hoje. Qual é o plano? Rukia olhou para ele e então, com uma resolução renovada, disse: Ichigo, você pode vir comigo para algum lugar? Ichigo assentiu. Pela primeira vez, Rukia estendeu a mão e pegou a dele. A partir daquele momento, o relacionamento deles deu um novo passo. Rukongai. Como Shiba Koukaku se mudava com frequência, a família Shiba residia em uma área remota de Rukongai, raramente visitada por outras pessoas. Rukia, de mãos dadas com Ichigo e com o coração um tanto pesado, chegou à residência dos Shiba. Koukaku e Ganju estavam no meio da manutenção do canhão Neil Armstrong Cyclone Jet Armstrong. Quando viram Rukia segurando a mão de Ichigo, Ganju gritou: Seu maldito Shinigami! Como ousa vir à casa dos Shiba de novo? Você assassinou meu irmão mais velho. Koukaku imediatamente estalou: Ganju, seja educado. Eles são nossos convidados. Ganju fez uma careta, olhando feio para Ichigo e Rukia antes de cruzar os braços e se virar irritado. Vá em frente, disse Ichigo para Rukia com um sorriso gentil. Rukia soltou sua mão, deu um passo à frente e fez uma reverência profunda para Koukaku e Ganju. Sinto muito, profundamente. Quando trouxe o Tenente Kain de volta, eu não deveria ter dito o que disse. Sinto muito mesmo. Sua voz estava cheia de sinceridade. Ganju ficou em silêncio, erguendo o olhar para o céu, como se estivesse procurando por alguém que nunca retornaria. Koukaku, no entanto, respondeu em seu tom sincero de sempre: Eu te perdoo. Rukia piscou atordoada. Ela olhou para Koukaku e Ganju. O capitão Kitaki já nos contou a verdade sobre a morte de Kain. Sabemos que não foi culpa sua, disse Koukaku. Nós concordamos. Nós o perdoaríamos se você se desculpasse sinceramente. Rukia ficou paralisada com os olhos arregalados. Então, o capitão Kitaki havia lhes contado a verdade há muito tempo. Ela sorriu aliviada. Claro, Kain fora o subordinado mais promissor de Ukitake, escolhido a dedo para sucedê-lo como capitão do Esquadrão 13. Como ele não poderia explicar tudo para a família? Mas eu ainda. Antes que ela pudesse terminar, Koukaku interrompeu com um sorriso. Nossa, para de choramingar. Eu disse que está tudo bem, não disse? Se continuar, eu mesmo te dou um soco. Capítulo 60. Ao ouvir o tom impaciente de Koukaku, Rukia finalmente ficou em silêncio. Koukaku também olhou para o céu. Irmão mais velho. Ele sempre teve muito orgulho de ser um Shinigami. Com essas palavras, lágrimas escorreram pelo rosto de Rukia. Do outro lado, Ganju já estava chorando. Ichigo deu um passo à frente e gentilmente colocou a mão no ombro de Rukia. Ela se inclinou em direção a ele em silêncio, chorando em seu ombro. Tudo bem, nós, Shiba, não vamos mais segurá-los. Vocês dois devem ir, disse Koukaku sem rodeios, mandando-os embora. Certo. Então voltaremos. Ichigo assentiu e passou o braço em volta de Rukia, guiando-a para fora da casa dos Shiba. Desta vez, Rukia não conseguiu mais se conter e começou a chorar abertamente. Ambos mostraram seus lados mais vulneráveis um ao outro, aprofundando ainda mais seu vínculo.
Quando Ishigo levou Rukia de volta à propriedade Kushiki, todos os membros da família Kushiki sorriam como tias carinhosas. Embora o clã Kushiki não precisasse de alianças matrimoniais para manter seu status, o atual chefe do clã, Kushiki Byakuya, era solteiro e não tinha herdeiros. Nenhum dos outros membros do clã demonstrou qualquer pressão espiritual particularmente impressionante. E agora mesmo sua estimada jovem tinha uma amiga, muito próxima, que era praticamente uma guerreira sobre-humana. Claro, o clã Kushiki não venderia a filha, mas deixar os dois desenvolverem um relacionamento naturalmente? Isso era perfeitamente aceitável. Considere isso um plano B para a família. Mais importante ainda, a própria Rukia estava disposta. Ninguém a estava forçando. Uma história de amor mútuo. O que mais eles poderiam pedir? Afinal, as credenciais de Ishigo não eram nada desprezíveis. Basta olhar para suas realizações. Ele derrotou o atual Kenpachi, Zaraki Kenpachi. Conquistou o respeito deste último a ponto de Zaraki até lhe dever um favor e ajudá-lo a bloquear 2 oponentes de nível de capitão. Derrotou o chefe da família Kushiki Byakuya em batalha, mas demonstrou grande contenção, poupando de ferimentos graves, preservando a dignidade do clã Kushiki. Então, no grande clímax, ele foi quem feriu o cérebro por trás de todo o incidente da deserção do capitão, Aizen Souzuki. Não importava se Aizen realmente perdeu. O que importava era, ele se machucou 2 vezes. Sem mencionar que Ishigo era agora um Shinigami autêntico e o único discípulo do lendário capitão Unohana Hetsu, um dos 2 capitães da Era do Milênio. Ele também era o único homem autorizado a ficar na casa dela. Mesmo que o resto da Sociedade das Almas não soubesse do verdadeiro status de Unohana, os anciões Kushiki certamente sabiam. E para completar, ele ainda tinha menos de 20 anos e já era o 4º assento do Esquadrão 4. Com Yamamoto Genyuzai pessoalmente cuidando dele, seu futuro estava praticamente garantido. Tosse. E também houve rumores. Rumores de que Kurosaki Ishigo tinha uma semelhança incrível com o falecido chefe da família Shiba. Adicione a isso sua técnica Jetsuga Tensho. Algumas coisas, é melhor não dizer. No geral, o clã Kushiki assistiu Ishigo e Rukia retornarem com sorrisos provocadores, fazendo os dois se sentirem completamente estranhos. Então eles viram Byakuya com sua expressão estoica de sempre. Na verdade, ele sempre pareceu assim. Rukia, aonde você foi? Ele perguntou num tom que lembrava um pai superprotetor flagrando a filha com um namorado delinquente. Nós só demos uma volta. Paramos na residência dos Shiba, respondeu Ishigo loiro e tudo, casualmente. Byakuya relaxou um pouco. Sua energia espiritual ainda não se recuperou completamente. Você deveria descansar mais em casa. Eu entendo, Nisama. Mas minha energia espiritual? Ela viu os olhos de Byakuya se estreitarem e rapidamente mudou de tom. Ainda não se recuperou. Preciso de mais alguns dias de descanso. A boca de Byakuya se curvou em um sorriso raro. Ótimo. Não deixe de visitar o Nohana Dono para um tratamento adequado. Ele também não impediu Ishigo de ver Rukia. Afinal, ele já conhecia Ishigo muito bem. Alguém disposto a invadir outro mundo e arriscar tudo por um amigo que conhecia há apenas alguns meses. Esse tipo de pessoa era raro. E se você não os valorizasse, você se arrependeria. Pelo menos era nisso que Byakuya acreditava. Ishigo era definitivamente melhor que a média dos Shinigamis em Seireitei. Renji, por que estou sendo criticado se nem estou em cena? Bem, vou indo. Rukia, dê uma passada na casa da Hitsunei qualquer dia desses, disse Ishigo com um sorriso. Se cuida, Ishigo. Rukia sorriu docemente. Aquele sorriso ainda cegava Byakuya dolorosamente. Tique. Não importava o quanto ele aprovasse o pirralho loiro, ele ainda estava irritado. Esquadrão 4. Residência de Unohana Hetsu. Ishigo voltou, cantarolando uma musiquinha. Unohana não tiveram um único momento de descanso ultimamente. A batalha deixará muitos feridos, e o Esquadrão 4 trabalhava sem parar sob sua liderança. O próprio Ishigo já vinha ajudando há dias. Se não tivesse folga hoje, não teria conseguido visitar Rukia. Você voltou? Perguntou a voz de Unohana. Ela estava arranjando flores novamente. Suas habilidades com arranjos florais eram inigualáveis na Sociedade das Almas. Ela conseguia fazer até ervas daninhas parecerem divinas. Ishigo não tinha ideia do que aquilo significava. Tudo o que ele conseguiu dizer foi: parece legal. Como foi? A família Kushiki parecia estar planejando casar Rukia com você? Perguntou Unohana sem a menor sutileza. Que? De jeito nenhum. Hitsunei, por que você disse isso? Ishigo gaguejou, acenando com as mãos. Unohana sentiu. Parece que o clã Kushiki não é totalmente tolo. Mesmo assim, estou curiosa. Se eles quisessem casá-la com você, o que você faria? O rosto de Ishigo se contraiu, linhas pretas se formando em sua testa. Eu nem sou legalmente maior de idade ainda. Não posso me casar. Unohana fez uma pausa, um pouco surpresa, e abandonou o assunto. Amanhã, venha comigo para algum lugar. Onde? Ishigo perguntou. Você descobrirá quando chegarmos lá, disse Unohana com um sorriso maroto. Ishigo deu de ombros. Claro, contanto que você não me jogue numa armadilha. No dia seguinte, Ishigo observou Unohana habilmente abrir uma passagem escondida sob a propriedade Kushiki. Ele não aguentava mais. Hitsunei, estamos falando sério ao invadir a casa dos Kushiki? Unohana sorriu. Relaxa. Já fizemos isso muitas vezes. Ninguém nunca percebeu. Nós? Ishigo inclinou a cabeça.
Então ele viu a câmara escondida repleta de símbolos da Associação Feminina de Shinigamis. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.